אני מורה Viana תודה רבה. Eu fiz hebraico, eu faço hebraico moderno e também fazia árabe. Árabe seria marabá também. Obrigado por estar aqui. O hebraico é uma língua morta que ela foi ressuscitada no movimento sionista do século XIX. Era como se ressuscitasse o latim, por exemplo, e transformasse numa língua moderna. Por exemplo, nosso padre já imaginou fazendo um documento em latim moderno. Como é que ele vai falar do fake news em latim? Ou como é que ele vai falar o uso do computador em latim? Computatorum latinorum. Não dá. Então, o latim é uma língua morta que o Vaticano, nos seus documentos, tenta transformar em língua viva. E aí causa alguns problemas nessa tradução. Isso é real. E o hebraico, ele foi ressuscitado. Então, existe o hebraico bíblico e existe o hebraico moderno. Aí eu faço um curso de hebraico moderno, eu fazia um curso de hebraico de árabe também, ali na rua Dona Mariana, no consulado do Líbano, até que fomos devidamente o curso encerrado no meio da aula. Acabou o curso. Caramba. Aí eu não avancei muito. Então, o que eu vou fazer nessa provocação agora? É dar embasamento para que os grupos trabalhem. Eu não tenho paixões nem tanto pelos palestinos, nem tanto por Israel, no sentido direto, mas eu tenho a questão científica de estudar eles. Isso é muito importante. Na verdade, sobre os palestinos, hoje eu tenho uma paixão, no dia de hoje especificamente, sobre o time palestino que vai ganhar e tirar o Flamengo das Libertadores. O resto... Eu coloco essa frase, que é muito importante, que eu acho que esse é um dos grandes autores que trabalham com a insurgência e a guerra moderna. David Kilkelin é muito, muito bom. Ele trabalhou agora, no seu último livro, Os Dragões e as Cobras, uma realidade bem interessante. Se matamos um dragão, mas não vivemos agora... Se matamos um dragão, mas Sim, matamos o dragão, mas vivemos agora numa selva repleta de variedades desconcertantes de cobras, com substâncias venenosas diversas. E em muitos aspectos o dragão era mais fácil de manter rastreado. Se a gente for colocar, o Coronel Santos falou sobre o Brzezinski, que na verdade trabalha um jogo de xadrez, no jogo de xadrez internacional, se nós formos pensar quando eu tinha a União Soviética, ou quando eu tinha Saddam, ou quando eu tinha Gaddafi, ou quando eu tinha os grandes líderes ditatoriais que mantinham a tampa de panela dentro dos seus devidos estados, eram mais fáceis de ser controlados. Quando eu tiro a tampa de panela, o dragão morreu e diversas cobras acabam atuando naquele local. Isso também serve para na nossa segurança pública. Quando eu tiro algum líder de uma comunidade, surgem várias outras cobras na comunidade que às vezes o líder eu monitorava e as outras cobras estão soltas. O que acontece com o Hamas também, e com o Fatah, a partir do momento que a OLP, que era um órgão central palestino, acabou perdendo a sua predominância e diversos grupos acabaram surgindo, cada um com um veneno específico. Isso essa frase é bem atual para o tipo de mundo que nós estamos vivendo após a queda da União Soviética, após a queda de diversos outros líderes locais, principalmente depois da Primavera Árabe, né? Isso ficou bem gritante. Bom, a questão de Israel e Hamas já falaram tanto sobre isso, parecia que eu tinha que falar, eu queria fazer um corte quase de Moisés no sexto até semana passada sobre a história de Israel, mas não deu, ficou muito extenso. Então eu vou falar pequenos lances específicos sobre isso que interessa a gente na análise. Bom, o Brasil se posicionou em 48 sobre a questão de Israel e os palestinos, e que na verdade, essa questão é trabalhada até agora. Nós temos Oswaldo Aranha, quando ele era presidente da Assembleia da ONU, e foi realmente debatida a questão do Estado palestino, Estado judeu, Estado israelense, e a cidade de Jerusalém. E ele fez uma opção pela criação de 2 estados. O Brasil fez isso. E existem ruas em Israel e bairros de Israel com o nome de Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha era um intelectual gaúcho, ele trabalhou com Getúlio Vargas, foi prefeito de Alegrete e também ele foi embaixador em Washington, depois ministro das Relações Exteriores de Getúlio Vargas. Então, Oswaldo Aranha, ele é a favor dessa opção de 2 estados, um palestino e um israelense, e é a favor de uma coisa que pouca gente fala, a favor de Jerusalém ser uma cidade internacionalizada, sob a administração da ONU. E isso foi colocado aos 2 grupos que pleiteavam a independência, foi aceito por Israel.
Olha que coisa interessante. E não foi aceito pela comunidade árabe que vivia naquela região. Bom, então eu tenho que falar um pouquinho de Jerusalém, antes de tudo, que ela é uma chave importante para nós compreendermos o trabalho que vamos ser realizados posteriormente. Ela é a cidade sagrada de 3 religiões. É a cidade sagrada dos judeus. Lá foi a cidade de Davi, a cidade de Salomão, onde foi construído o templo, o primeiro templo, e depois reconstruído o segundo templo, depois da diáspora da Babilônia, se construiu o segundo templo. Ela é uma cidade em que existe algumas teorias, tanto católicas, tanto cristãs evangélicas quanto judaicas, que a reconstrução do terceiro templo será a vinda do Messias e o final dos tempos. E essa cidade, onde estava guardada a Arca da Aliança, onde tinha as tábuas, dentro da Arca da Aliança, onde se guarda as tábuas de Moisés, dos 10 Testamentos, e isso se torna extremamente sagrada para o povo judeu. Mas ela também é a cidade sagrada para os cristãos, porque Cristo, na verdade, passou seus últimos dias em Jerusalém, e também Cristo foi crucificado, morto e ressuscitado, segundo a fé cristã, em Jerusalém. Então, lá existem várias igrejas que são dadas a determinadas ordens e determinados grupos religiosos, como, por exemplo, a Igreja de Santo Sepulcro, que é dada aos ortodoxos, a Igreja da Natividade, que é dada aos franciscanos, a igreja... Então, algumas dessas igrejas históricas, dentro do Templo de Jerusalém, ela, de certa forma, elas são marco da presença do cristianismo. E também a cidade sagrada para os muçulmanos. Antes de se rezar em direção a Meca, se rezava em direção a Jerusalém, porque acreditava-se que no local onde Jacó viu a escada que levava ao céu, onde foi construído, no mesmo tempo memorial, onde foi construído o Templo de Jerusalém e foi destruído pelos romanos de Tito, onde só resta hoje o Muro das Lamentações, onde se presta orações, foi construído uma grande mesquita, a Mesquita da Pedra do Domo. Depois nós vamos ver sobre ela melhor. Essa mesquita é sagrada, é o segundo lugar mais sagrado do Islã, depois de Meca, porque ali Maomé subiu aos céus. Não existe o túmulo de Maomé. Maomé subiu direto aos céus. E naquela região da mesquita. Então, ali é um extremamente sagrado para os muçulmanos. E eles acreditam que quem não é muçulmano entrar naquela região está profanando aquela religião. Já teve tempos anteriores, Ariel Sharon tentou fazer um túnel por debaixo da mesquita e gerou uma grande crise de profanação na mesquita. Isso acabou não saindo, mas gerou a primeira infitada, o primeiro grande levante contra dos palestinos e dos árabes em geral que moravam em Jerusalém contra isso. A referência eu vou passar bem rápido, até para podermos ganhar tempo dentro do tempo que me resta. Não vou falar de Moisés, então já entramos logo no século XX. Existe uma biografia bem vasta, muita biografia. E aí eu entro também a questão do Irã, que é muito interessante, bem vasta também. E existe uma outra coisa que me interessa bastante, a Coreia do Norte, que também é interessante eu trabalhar. Eu não vou falar pró-Israel ou pró-Palestina, eu vou dar subsídios para o trabalho. E vou falar também os atores interessantes e que estão fazendo parte desse conjunto. Esses atores internacionais me são muito caros para entender o que está acontecendo no Oriente Médio. Essa obra é interessante porque é um americano que ele faz uma posição pró-Israel. E ele fala exatamente que Israel tem direito ao seu território, e isso eu concordo plenamente. Eu concordo, inclusive, que os curdos também devem ter um país deles também. Acho que as nações e os estados têm que ser direito à sua soberania e existência. Esse autor faz uma posição pró-Israel e ele já coloca que Israel tem uma opção nuclear. E ele faz um levantamento interessante, que algumas atitudes perigosas em grupos pró-palestinos fazem uma pressão internacional dentro do Ocidente contra Israel. Isso é visível nas nossas universidades, e aí a nossa sociedade ocidental, que vive uma dicotomia esquerda-direita, progressista, regressista, o diabo 4, essa cisma na nossa sociedade acaba gerando que as opiniões sejam como se fossem times de futebol. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou israelense, eu sou judeu, eu sou palestino, e isso acaba segmentando o nosso próprio mundo ocidental.
Eu acho interessante a postura dele. É pró-Israel, mas essa visão dessa cisânia que existe no mundo ocidental, não só no Brasil, né, nos Estados Unidos também, é extremamente fraco, é extremamente crucial para a desintegração do mundo ocidental. Bom, a criação do Estado de Israel é interessante. Ele foi o único que aceitou a proposta da ONU, os palestinos não aceitaram. Então ele aceitou e colocou em prática a sua ação. Muito anteriormente já existia um movimento sionista que trabalhava a volta a Sion, por isso sionista, a volta à terra de Israel, a volta ao antigo reino de Judá, por isso judeus, né? E Theodor Herzl foi um dos líderes do pensamento sionista. Aí existe uma falha hoje que o pessoal mal interpreta. O movimento sionista é de direita? Não, o movimento sionista é um movimento amplo, que tem pessoas de direita e de esquerda. Existem pessoas social-democratas, mas ele é mais social-democrata do que propriamente de direita. Foi dentro do movimento sionista que fez os primeiros agrupamentos judaicos em Israel e criou os kibbutz. Os kibbutz são uma experiência anarquista de acampamento. Anarquista mesmo, a grande experiência anarquista de acampamento, de defesa, de autossustentação de uma comunidade, foi feito dentro do pensamento sionista, provando que eles não eram comunistas, mas que eles poderiam ter uma nova forma de administração em grupo. E é muito interessante, porque eles começaram a trabalhar o deserto, começaram a trabalhar a agricultura, começaram a ter uma repartição dos bens, começaram as crianças, dentro do pensamento anarquista mesmo, as crianças serem educadas fora da família. Então, as crianças ficavam com os pais em determinado horário, e no outro horário, eles ficavam dentro de uma área do kibbutz reservada para as crianças. E os pais, os kibbutz mais radicais, quem teve a oportunidade de visitar um, as roupas não eram pessoais, as roupas eram colocadas em comum, vocês iam para a lavanderia, cada um tinha um grupo de trabalho, e aquela roupa era repartida depois entre os membros do kibbutz. Então, o movimento sionista, hoje, se acusa de um movimento de direita, não é. Ele tem um amplo leque de linhas e de pensamentos. Então, o Estado de Israel foi criado e, logo na sua criação, inventou várias guerras, principalmente pela sua independência, depois da Guerra dos 6 Dias, depois da Guerra do Yom Kippur. As vitórias de Israel são bem interessantes, porque grande parte dos kibbutz tinha uma experiência de autodefesa, e grande parte dos oficiais de Israel, Moshe Dayan é um deles, foram treinados e foram oficiais do exército britânico, que lutou contra o Afrika Korps, que lutou contra o Iraque, os alemães no Iraque, que manteve a ordem no Egito. Então, muitos oficiais, lê a vida de Ariel Sharon e lê a vida de Ben-Gurion, desculpe, Moshe Dayan, vocês vão entender a participação dele no exército britânico, e muito do uniforme ainda tem vestígios da heráldica e da estrutura do exército britânico que lutou no Oriente. Bom, outra coisa me interessa para os senhores, interessa para o Brasil. Esse livro vale a pena quem se interessar ler, e vale a pena para quem estuda indústria de defesa. Tem no Amazon, ok? Tem PDF também, mas tem no Amazon. Quem fez foi Simão Pérez, quem fez o prefácio desse livro, que ele fala que Israel é um país startup, onde a tecnologia, nós vemos muito em aviônicos, nós vemos muita questão industrial, nós vemos muita questão tecnológica. Várias indústrias de tecnologia são facilitadas a desenvolver em Israel, inclusive com grande apoio ao capital intelectual em Israel. Isso fez com que Israel tivesse uma produção agrícola interessante. Nós acabamos vendo oferta de produtos que tiram água do ar e fazem uma questão de extração de água do ar, a questão da agricultura, a questão de aviônicos. O BIT é uma empresa israelense que fornece aviônicos, e Israel virou um estado startup, um estado empresarial que gera pequenas empresas que geram grande tecnologia. Então, Israel se tornou um player importante nessa área tecnológica mundial. E na área também comercial desses produtos. Israel, então, acaba influenciando mundialmente em várias questões muito interessantes. É o grande concorrente da China, inclusive para reconhecimento facial. E aí vamos falar do outro adversário interessante, que é o Hamas. O Hamas é um grupo relativamente novo, ela nasceu na segunda intifada, ele saiu da OLP e ele ganhou eleições em Gaza. Ele é de 1987. Se os senhores perceberem, é um tempo relativamente curto. No entanto, quero que os senhores percebam que o símbolo do Hamas voltando àquela ideia de Israel, é
a mesquita da Pedra do Domo. O símbolo do Hamas é a cúpula da mesquita, a mesquita dourada. E isso, de certa forma, vem lembrar da tentativa de profanação do governo israelense que eles alegam ter sido feito à mesquita. A questão religiosa perpassa muito mais na guerra de Israel com Hamas do que propriamente na Ucrânia. No entanto, eu tenho uma outra colocação bem interessante para se fazer. Eu vou aumentar a análise e vou ver também a questão comercial desse país startup, o Hamas e os players dos países que estão jogando dentro desse contexto. O Hamas conseguiu, num local que era propriamente cercado, que é Gaza. Gaza era um grande acampamento de refugiados. Gaza, historicamente, não pertencia ao território de Israel. Só olhar a Bíblia, qualquer um que tem uma Bíblia tanto evangélica quanto católica, você vai ver que Gaza não pertencia ao território israelense histórico, ele pertencia ao Egito anteriormente, e tinha depois uma liberdade, e tinha uma cidade portuária ligada aos fenícios. Ele não pertencia historicamente. Quando da Guerra de Independência, houve um grupo de refugiados que se refugiaram, fizeram grandes acampamentos em Gaza, e lá começou a se edificar, porque Gaza recebe grandes financiamentos de países árabes no mundo todo. Assim como Israel também recebe de comunidades judaicas de países no mundo todo. O líder do Hamas, Ismael Haniyeh, ele não está em Gaza. Também é outra questão interessante. Ele está nos Emirados e ele não vive em Gaza. A sua família foi morta em um ataque, mas ele lamentou, mas ele não vive em Gaza. Na verdade, toda a cúpula do Hamas, apesar de ter feito um grande ataque a Israel, ele não vive em Gaza. Então, nós temos uma cúpula internacional que, mesmo eu destruindo toda a Gaza, eu tenho semente para novas pessoas radicais a partir do momento da guerra, e talvez seja esse um dos interesses estratégicos da própria Hamas. O Hamas foi construído... só para completar, existem dois grupos hoje com o final da LP, com o final do poder de Yasser Arafat a sair do poder. Os dois grupos. Um é o Fatah, que coordena e administra a Cisjordânia. É criticado terrivelmente pelo Hamas, porque ele permite que o território da Cisjordânia seja feito vários acampamentos judaicos. Vários acampamentos são feitos dentro do território da Cisjordânia, abrindo caminho para um futuro, uma tentativa de Israel reconhecer aquele território como território israelense. Cada vez que faz mais acampamentos, eu tenho mais comunidade judaica dentro do território cisjordânio. Assim como Gaza não tem território, Gaza não tem acampamentos, não tem colônias judaicas. Eu tenho, dentro desses territórios de Gaza, uma massa de população extremamente grande, como nós vimos, e o Fatah consegue ganhar as eleições, o Hamas consegue ganhar e expulsar o Fatah daquela região. Tendo uma cisânia, tendo uma divisão entre Fatah, que é mais moderado, e o Hamas extremamente conservador. E no Estatuto de Hamas entra uma outra questão, a base é destruir Israel, a destruição total de Israel. O Fatah é a favor de uma convivência pacífica entre Israel e os palestinos. Hamas prega a destruição total de Israel. No seu estatuto, não estou sendo parcial ou não. Uma coisa que eu coloquei nessa estrutura deles, que eles têm uma assistência social em Gaza, às vezes precária. Eu tenho esse sistema de previdência social para os guerreiros. Eu tenho, principalmente para as mulheres daqueles que lutam por uma jihad contra Israel. E eu tenho uma outra questão importante, que é as Brigadas Qassam. As Brigadas Qassam é praticamente um germe de um exército que é feito pelo Hamas. O Ministério de Autoridades Locais tem toda uma administração extremamente forte. Tem outra coisa interessante. Existem células de operações independentes, que são células terroristas que fogem, inclusive, ao conhecimento. A área delimitada de Gaza, ela ultrapassa a região delimitada de Gaza. Bom, e a operação que eles realizaram? Esse livro é o livro da operação. A mesquita que nós falamos é a mesquita Aqsa, Al-Aqsa, a Pedra do Domo, a mesquita onde Maomé subiu aos céus. É um local sagrado, respeito a todas as religiões, sou católico. Isso colabora que existem alguns grupos também neopentecostais, quando eu falei da religião, que têm uma visão israelense como Israel fosse a terra prometida. Olha que coisa engraçada.
e que a reconstrução do domo, a reconstrução do templo seria a vinda de Cristo. E tem um grupo radical ortodoxo que vivem no bairro, até anotei aqui, vive no bairro Messa Cetíria, em Jerusalém, mas também são na comunidade americana ou no leste europeu, são os judeus ortodoxos que são contra Israel. Eles falam que o Estado de Israel não deve existir, eles são a favor, inclusive, da destruição do Estado de Israel, que seja dado aos palestinos, que só com a vinda do Messias que o Estado judaico deve ser restabelecido. Por isso que vocês podem ver muitos judeus ortodoxos com a bandeira palestina e pisando a bandeira israelense. Interessante isso, mas vê como é complexo, não é uma coisa simples de se explicar. Então, a operação dele foi uma homenagem à mesquita. Eles tentaram repetir a operação de maio de 21 e fizeram várias operações. Essa operação dele chamava-se Muro de Jericó. O Hamas, essa é uma coisa interessante. Me dá um momento aqui de reflexão e de pensar. O Hamas satura o domo de aço dos mísseis. Mas tem uma coisa interessante. Sabe como é feito os mísseis do Hamas? Eles são feitos com o preponente. O preponente. Tem um nosso amigo, nosso coronel aqui da AFA, né? Da AFA não, do IME, do ITA, alto nível na parte de engenharia. Poderia nos explicar melhor, mas eu vou fazer me permite que eu vou fazer uma explicação sobre os mísseis Qassam. Eles são feitos com açúcar e nitrato de potássio. O que é o nitrato de potássio? Nitrato de potássio é fertilizante. O tubo dele, o tubo é tubo de irrigação. O detonador é um cartucho de 12. E os senhores podem fazer em casa. Se os senhores forem no Tenente Coronel Macário, descendo aqui na Urca, for ali em Botafogo, tem a loja de plantas, ela compra o fertilizante, compra açúcar refinado, não cristal, por favor, nem mascavo, refinado. Além disso, ela pode comprar também areia de gato, que ela bate a areia de gato, faz tipo um cimentinho que bota no final do projetil, cozinha, mas por favor, faça isso em forno elétrico, não em forno a gás, porque pega fogo tudo. Mistura o açúcar com o fertilizante e ele estoura, que é uma beleza. Se os senhores olharem, tem um site, vários sites ensinando a fazer isso. Tem um site do garoto no sertão de Alagoas, que está ensinando a fazer foguete. Só que ele estourou a casa dele na última tentativa. Mas estoura mesmo. Então ele usa isso como proponente e funciona com a beleza, de acordo com a qualidade do açúcar. E onde eles conseguem isso? Tubo de irrigação. O fertilizante e o açúcar vem das doações. Vem das doações para você plantar em Gaza, a irrigação vem para você plantar em Gaza. Eles ganharam um tubo de irrigação que poderia levar Gaza até Portugal, até Lisboa, de irrigando. E eles transformaram vários tubos. E aí eles aprenderam que o tipo de qualidade do açúcar, o tipo de qualidade do fertilizante, eu aumento o alcance e o tamanho do meu projetil. Eles não são mísseis, tá? Eles são foguetes. Tanto que eles usam uma plataforma inclinada que faz o cálculo através dessa plataforma inclinada. Não vou ensinar os senhores podem entrar na internet, perguntem como montar um foguete, podem montar na casa dos senhores e durante o novo os senhores fazerem. Tarefa de casa é algo bem simples, não é complicado de se fazer. E tanto explosivo também pode ser feito de ureia. Ureia com TNT, que também o explosivo é bem forte. E eles usam como um chumbo, como fragmentação, vários tipos de parafusos e vários tipos de objetos que ficam no centro do foguete, que detona também, causando, por fragmentação, vários danos. Ele é extremamente perigoso. Só que tem um detalhe. Ele custa $600. Lá claro, rola um atravessamento, fica mais caro. Aqui deve ser uns R$300. Você usa um foguete desse por $600. Agora, o sistema do domo de aço, um Patriot, custa 2 a 3 milhões, um só. A bateria, em preços de ontem, que eu tive a curiosidade, é 150 milhões uma bateria. Então, você usa foguetes de $600 que são abatidos por uma plataforma que custa 150 milhões cada bateria.
Então, cada custo desse faz um dano financeiro enorme ao sistema de Israel, que é financiado muitas vezes com apoio americano, apoio europeu. O ataque do Irã com aqueles drones, que parecia, quando ele falou o ataque, começou 4 horas da tarde, só chegou Israel lá para de madrugada, mas a saturação daquilo ali, você saturou uma quantidade enorme de preço de defesa do domo de aço. Então, os mísseis que são jogados, eles têm um efeito de matar civis, ele não é feito, ele não consegue localizar nada e coisa nenhuma, né? Mas ele consegue matar civis, ele cai aleatoriamente, e crianças, mas também ele, de certa forma, causa um dano financeiro muito grande. Questões geopolíticas do Oriente Médio. Eu tenho vários atores que são interessantes. Eu tenho o Irã, ficou meio desfocado ali, o símbolo do Irã. Eu tenho a Jordânia, que extremamente, depois da Guerra dos 6 Dias, ela não participou mais em nenhuma guerra contra Israel, e inclusive se tornou aliado. E por que a Jordânia se tornou aliado contra, se aproximou muito de Israel? Porque os palestinos, que Yasser Arafat, tentaram derrubar o governo da Jordânia e estabelecer lá um Estado palestino-jordaniano. Não deu certo, eles foram expulsos da Jordânia, se concentrando-se em Jordânia. Eu tenho o Catar, que é o grande player das negociações. Se os outros observarem, toda a alta cúpula do Hamas mora no Catar, digamos que não moram em tendas, né? Moram em locais extremamente mais confortáveis. A Arábia Saudita é outro player importante, que se aproximou de Israel antes do ataque. Ela estava fazendo uma aproximação de Israel, nós vamos entender por quê, porque é a nossa pergunta. E os Emirados Árabes também é o player importante, claro, Israel. Eu quero contar uma coisa para os senhores quando nós estudamos o nosso livro de história. A cidade importante que os portugueses queriam dominar era Constantinopla. Em 1415, eles atacaram a cidade de Cádiz. As cidades que ficam na nossa história é Bagdá, eu tenho Persópolis, né, que é Teherã. Por que essas cidades são importantes desde a antiguidade? Porque elas fazem parte de uma rota gigante chamada Rota da Seda. A Rota da Seda, ela que parte das grandes produções de seda chinesas, de produtos de luxo da China, que atravessam desertos e várias outras cidades, elas alimentaram a cidade de Constantinopla, alimentaram a riqueza da cidade de Bagdá, alimentaram a riqueza da cidade persas, alimentaram Persópolis, que hoje é Teherã, alimentaram essas cidades da Índia, algumas delas. Lembramos que o Taj Mahal é uma construção muçulmana e também se viveu desse intenso comércio Europa-Índia, Europa-China-Índia. Esse comércio extremamente rico fez com que as cidades tivessem um poder muito grande. E vou falar para os senhores também o poder de Salomão. Os senhores sabiam que existem muitos negros no exército israelense? Em torno de 15% do exército israelense são de negros, oriundos principalmente da Etiópia, que era o final das rotas de comércio judaicas com Salomão, que também aproveitava desse comércio de rotas, e que em Addis Abeba tinham muitas sinagogas, que foram resgatadas agora no século XX, por uma missão fantástica de Israel, de resgatar esses negros e levar para Israel, e fazem parte do exército. São judeus. As rotas são interessantes. E a nova Rota da Seda que a China vem construindo, porque a China tem o interesse de expandir comercialmente o mundo. E a Rota da Seda faz as vezes. Lembramos que as rotas são as bases do império. Lembramos que a cidade, o nosso padre que está ali, em uma concentração absurda, ele falava: todo caminho leva a Roma. Se todo caminho leva a Roma, é que Roma fez uma rede de estradas que possibilitava ela ser o centro de uma grande rede comercial. Assim como Pequim, ou Beijing, dependendo da grafia, ela criou uma rede para que ela pudesse fazer comércio mundialmente. E eles consideravam o Império Centro do Mundo. Sob Deng Xiaoping, China mudou sua estrutura. Ela deixou de ser um comunismo radical de Mao Tse-tung e passou a ser um comunismo autocrático de governo, mas uma liberdade econômica, com zonas de liberdade econômica bastante intensa, com superprodução. Eu tenho que reclamar que hoje se reclama da China, mas muito culpa do Ocidente, que achou barato produzir da China, todos nós sabemos disso, e delegou suas fábricas para a China. E a China conseguiu fazer engenharia reversa de vários produtos ocidentais. Eu posso ver até uma coisa recente, por exemplo, o Tesla delegou sua fábrica de carros elétricos para a China. Engraçado, logo depois eu tenho a BYD, que é um carro elétrico chinês. iPhone, a Apple fez o iPhone na China, que legal, e nós temos hoje Huawei. Então, eu tenho que ver
quando se delegou por achar mais barato de produzir no Ocidente, inclusive no Brasil, nós reclamamos muito com isso, é mais barato, não vão produzir na América Latina, vão produzir na China, que eles não trabalham, eles não têm férias, não têm aposentadoria, o custo é mais barato. O preço também foi caro. Então, a China aumentou sua rede. Não estou sendo contra a China, não. Eu tenho que conhecer as pessoas sem ser como eles. Eu tenho que entender a lógica que eles fizeram, e a lógica foi muito interessante. Não vou desprezar isso. E ela está construindo uma rede bem interessante. Essa rede tem como ponto de negócio e ponto importante de comercialização a cidade de Teherã, onde o Irã, por sofrer bloqueio americano, ela tem exclusividade, ela vendeu exclusividade de produção de gás e petróleo para a China. A China é seu parceiro impreterível nisso. Eu tenho Ankara de novo, e é outra área importante. Eu falo para os senhores, eu e o Rafael fizemos um artigo, toda a rota da seda são países que estão tendo conflito agora, se os senhores prestarem atenção, são países extremamente autocráticos, totalitários. Eu tenho a Turquia. A Ucrânia, que interessante, a rota da seda passa pela Ucrânia para depois entrar na Alemanha, a nova rota da seda. Ela passa Ucrânia, Moscou e Alemanha. Interessante, tem uma rota alternativa que está sendo criada, que ainda é importante a gente prestar atenção nisso. Esse porto, que é dentro de Teherã, próximo de Teherã, desculpe, ele foi feito o porto de Kandahar. O porto de Kandahar foi cedido ao Irã, à Índia, semana passada. E esse porto teve uma reclamação do Biden falando que a Índia ia sofrer sanções por operar num porto iraniano, que facilitaria muito o comércio com a Rússia. É interesse geopolítico da Índia, eu colaboro muito, eu acho que a Índia e o Brasil têm fortes interesses em comum e de participação. Eu admiro muito essa aproximação com a Índia. Isso é pessoal. Eu acho que estrategicamente, mundialmente, nós seríamos um parceiro importante. Mas, dentro disso, tentando nessa aproximação, Biden, depois da reunião do G20, lançou algo extraordinário, querendo aproximar e trazer a Índia para a órbita americana, querendo excluir a rota da seda, ele criou a rota alternativa da seda. E o que é a rota alternativa da seda? Vou excluir o Irã como entreposto comercial. Vou sufocar os ayatolá, que já estão voando com o Bell, né? Só porque o Bell não fazia manutenção há 40 anos, não é motivo dele ter caído. Mas, com o presidente, só 40 anos sem manutenção não é bobagem. Mas, olha só, eles fizeram uma rota onde a Índia, Emirados, Arábia Saudita, com uma linha de trem extremamente rápido, ligando, passando pela Jordânia, onde tem entreposto comercial. Então, tem outros países, Irã fora. Índia, Emirados, Arábia Saudita, Jordânia e o posto de Haifa, em Israel. De Haifa, Grécia, Europa. Então, tem uma nova rota comercial que tenta ofuscar a rota da seda. Interessante isso, porque eu estou criando um novo sistema chamado Novo Oriente Médio. Então, eu tenho duas rotas existindo de forma igual. A Índia, entendendo a dificuldade da nova rota da seda, ela assumiu por acordo o porto de Jambahar, que vai levar ela direto à rota da seda chinesa. No entanto, a rota da seda alternativa também ainda está sendo um projeto do Biden, do Novo Oriente Médio, que aproximou, pelo nunca antes pensado, da Arábia Saudita de Israel. Estava se aproximando de fazer uma visita da Arábia Saudita de Israel. E aí vamos ver os antecedentes, 7 de outubro. Bom, se lembra dos Emirados, que é o começo, é o porto onde vai chegar os produtos da Índia? Os Emirados construíram uma sinagoga. Nunca antes, no Oriente Médio, um país permitiu uma sinagoga livremente. Nos Emirados não tinham sinagoga. Existe sinagoga no Iraque, pode parecer engraçado, uma comunidade iraniana judaica antiga. E no Irã também. Mas são comunidades históricas. Essa sinagoga nova foi construída dentro dos Emirados Árabes. Construíram também uma igreja católica, uma igreja evangélica. O que tivesse mais, eles construíram também. Deixa eu falar o seguinte, Jerusalém também é a terra sagrada do movimento Bahá'í, que é o movimento religioso do Irã. Então, eu tenho uma sinagoga e foi com um rabi dentro de um país árabe. Um país árabe moderno, né, que foram construídos após a independência, após a abertura do território do antigo Império Otomano para os ingleses. Isso vai aproximar
vários países. O que eu estou falando é fonte aberta, não é nada fechado. Tenho orgulho de anunciar que concluímos um acordo histórico para a criação de um corredor econômico Índia, Oriente Médio, Europa. Facilitaria a Índia, aproximaria a Índia da órbita ocidental, ainda mais que a Índia, a fronteira com a China, era interessante para o mundo ocidental. Aproximaria, não sei se para a Índia, mas é uma questão política. Aproximaria Israel, mostra a importância econômica de Israel. Lembrando, senhores, os senhores sabem que em frente ao mar de Israel, principalmente em frente à faixa de Gaza, existem enormes jazidas de gás natural. O mar de Israel, em frente, principalmente em Gaza, existem enormes jazidas de gás natural. Então, economicamente, é interessante a extração daquele gás para alimentar a Europa, se livrando do gás russo, ou reduzindo a dependência. E aí, na ONU, nas reuniões da ONU, o Bibi, quer dizer, Netanyahu, Benjamin Netanyahu, apelidado de Bibi pelos israelenses, ele fez a proposta, mostrou o novo corredor da paz, o corredor do Oriente Médio. Bibi estava sofrendo uma pressão muito grande dentro de Israel, porque ele tinha acabado de assumir de novo como primeiro-ministro, tinha caído como primeiro-ministro, foi primeiro-ministro várias vezes. Ele fez uma aliança com os grupos mais conservadores, não ortodoxos, conservadores, e contra os acordos de Oslo, feitos por Isaac Rabin. Eles eram contra ceder qualquer território aos palestinos, e ele fez essa aliança para voltar ao parlamento. E ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar na ONU, isso foi um escândalo, fonte aberta de novo, ele vai mostrar na ONU o mapa de Israel, sem Gaza e a Cisjordânia anexadas a Israel. Isso já chamou atenção, porque na verdade, se os senhores prestarem atenção, se eu tenho um corredor passando por Israel, é interessante que eu não tenha conflitos no meu território, porque aquele corredor vai dar riqueza para o meu território, imenso. E um conflito vai fazer com que aquilo se torne inviável. Então, ele faz a sua proposta do Novo Oriente Médio, onde ele vai fazer aliança com a Jordânia, com a Arábia Saudita e com os Emirados. Só um detalhe para os senhores. Com o ataque do Irã, os senhores se lembram quais os países que fizeram também ajuda a Israel e derrubaram os drones iranianos? A princesa da Jordânia subiu em caça para derrubar drones iranianos. Não sei se efetivamente ela conseguiu, mas uma propaganda foi bem forte. A Arábia Saudita também levantou aviões e abateu drones iranianos. O Ruat foi abatido também por ações da Arábia Saudita. Eu estou notando que eu tenho um jogo de interesse que perpassa a questão religiosa. Pela primeira vez, isso é bem explícito. E aí, o Netanyahu, ele acaba sendo empossado com a aliança bem forte dos seus dois partidos, do Likud, estou passando, né? O Likud e os outros partidos radicais. Ele quer colocar em prática isso aí, e ele está num momento crítico, porque ele está recebendo pressão das pessoas mais liberais dentro da cidade de Israel, principalmente as pessoas de Tel Aviv. Ele recebe vários protestos, estão acontecendo, e principalmente ele quer interferir no judiciário, mudar a lei do judiciário da Suprema Corte israelense, e ele não consegue. Essa pressão israelense, na visão de analistas, no meu entendimento, iranianos e do Hamas e do Hezbollah, sejam uma fraqueza do Estado de Israel. E a tentativa do corredor vai enfraquecer o Irã. E aí eu tenho tanto as manifestações quanto a aproximação de Netanyahu do exército. Eu tenho esses dois momentos acontecendo antes do ataque de setembro, de outubro. Eu tenho agora uma pessoa importante que os senhores têm que colocar. Existe um dos ministros de Netanyahu que chama Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir que é um termo como se fosse nobre, de origem iraniana, como fosse ainda da nobreza antiga. Se lembra do Ben-Gurion? Ben é o símbolo de nobreza. E ele é um dos líderes dos colonos judaicos. Ele defende os colonos e é a favor da colonização, tanto de toda a Cisjordânia, quanto agora a favor da colonização de Gaza. Se os senhores estiverem atentos, Galante, que é o chefe do exército, entrou numa discussão ferrenha e pediu demissão, e depois foi reempossado para não gerar uma crise maior com Itamar Ben-Gvir, porque existe a política do dia seguinte sobre Gaza, que é, na verdade, a colonização de Gaza e a administração judaica sobre Gaza. E o Galante falou que isso era impossível, que ia dar um desgaste muito grande. Itamar Ben-Gvir brigou com ele, e ele saiu da sala, acabou pedindo demissão, mas retornou. Itamar Ben-Gvir é um líder ultra radical israelense. Não é ultra-ortodoxo, ele é ultra-radical, ele é a favor de posições extremamente fortes. Foi ele que tirou a placa do carro do Isaac Rabin
falando, nós vamos chegar perto dele. Quando jovem, ele fazia provocações contra a vida de Isaac Rabin, que acabou sendo assassinado por um judeu radical. O IEM apoia o Hamas no sentido de que ele apoia financeiramente a questão de Gaza. Ninguém construiu aqueles túneis em Gaza só com amor. Houve grande capacidade de dinheiro e financiamento. Ninguém comprou o parapente com amor. Houve financiamento. E esse financiamento, em grande parte, vem de países que não querem, inclusive, que essa rota continue existindo. Essa rota nova exista. 7 de outubro e suas consequências. Bom, primeira coisa, o ataque 7 de outubro foi um ataque, a Operação Jericó foi um ataque que já tinha relatórios, tanto americanos, relatórios estão na internet, relatórios egípcios e relatórios do AMIN, que é o Serviço Secreto do Exército. Existe, não é só o Mossad, tá? Que existe como serviço secreto, como toda estrutura, existe vários. Existe o AMIN, que é do Exército Americano, existe o Serviço Geral de Proteção e existe o Mossad. E eles tiveram vários documentos sobre o documento, o Muro de Jericó. Era um documento que circulava desses ataques feitos, inclusive, com parapente na região, antes de 7 de outubro. Várias cópias já tinham circulado. Só rapidamente a estrutura geral, o senhor já tem acesso, a estrutura geral da inteligência israelense atual é essa, desculpa, tá? Com vários núcleos que acabaram compartilhando essas informações, mas assim como 11 de novembro também, alguns já tinham essa informação e não... 11 de setembro, alguns já tinham essa informação e acabaram não colocando em prática, acabou acontecendo. Uma das causas é acreditar que o Hamas não tinha capacidade, partilhar a avaliação com parceiros internacionais, não houve compartilhamento de informações, isso é uma falha que nós temos hoje, até com nossas agências de inteligência nossa. E também, eles acreditavam que a defesa israelense seria inexpugnável, não haveria necessidade. Agora, claro que também houve uma displicência na inteligência de construir uma festa, rave, na fronteira com Gaza, e houve quase uma tentação para aquele momento acontecer. Perto do Israel como Estado moderno, junto com a Arábia Saudita, Pacífico, perto de uma rave ali perto, o enfraquecimento do Irã, o Hamas era aliado do Irã, embora sendo sunita, não xiita, tudo isso coagulou para essa revolta. Como eu falei, uma outra coisa para nós entendermos, o Hezbollah, que é um grupo que também lança mísseis sobre a região de Israel, ele é xiita, igual o Irã. Já o Hamas é sunita. É o único, quase, grande Estado sunita, grande grupo sunita que recebe apoio do Irã. O Houthis, ele é xiita. O Hezbollah recebe o Partido de Deus. Ele surgiu quando Israel tinha invadido o Líbano em socorro dos cristãos libaneses. Ele surgiu com o apoio do Irã. Ele também tem mísseis, mas os mísseis deles também, alguns são Qassam, alguns são de produção iraniana, alguns norte-coreanos, engraçado, eles também são produzidos para isso. Só um resumo. O Irã tem uma rede interessante, que ele tem uma guarda revolucionária, onde o líder foi atacado recentemente, que morreu, e gerou o contra-ataque do Irã. A guarda revolucionária iraniana, ela faz a ligação internacional do Irã com outros grupos internacionais. Ela é o agente internacional de ligação. Esse que morreu recentemente, pressupostamente, ele é o chefe das forças Quds, que são as forças da Guarda Revolucionária, Forças Armadas. Era tipo uma milícia super-exército, extremamente bem equipada. Deixa eu falar uma coisa só para a gente falar dos mísseis iranianos. Iranianos são mísseis mesmo. E da Coreia do Norte também. O míssil que caiu em Israel e o míssil que caiu na Ucrânia, tem uma coisa interessante. Eles são feitos, o seu sistema de guia é feito com processador Intel, de computador normal, de Celeron a i9. Os mísseis são feitos via contrabando e mercado negro de peças americanas, peças alemãs e peças chinesas. E se compra, a maioria dos mísseis coreanos são feitos com processador ocidental, que faz o guia, direcionamento, e também é fácil fazer, vocês podem baixar na internet um. Sério, real, eu pesquisei isso tudo. A gente pesquisa, porque esse documento que os senhores têm, nós estamos fazendo há vários, desde o ano passado, nós estamos acompanhando isso de perto no Centro de Estudos Estratégicos. Esse documento é fruto do trabalho de nós quatro. O ataque do Irã
foi um ataque de saturação. O ataque de Israel poderia ser um ataque devastador às usinas nucleares iranianas, mas houve uma ação internacional, principalmente talvez da diplomacia americana, para que o ataque não gerasse uma escala naquela região. O ataque israelense foi um ataque simplório e acabou por si só. E talvez a morte do presidente iraniano possa gerar várias teorias da conspiração sobre se ele foi morto ou foi assassinado, ou por que grupo fez, ou grupo interno ou grupo externo. O Irã procura aproximação com a Arábia Saudita. Uma das soluções é mostrar que Israel não consegue ser o final da linha de abastecimento da rota alternativa, a reta da seda. O Porto de Haifá não pode continuar, porque ele vai ser bombardeado sempre. Isso é uma forma também de expressão. A pergunta dos senhores eu botei de propósito, porque a maioria, quase metade, marcou a rota da seda. Isso é um fator importante. Agora, eu vou deixar claro uma coisa, já terminando minha apresentação, bem interessante. O quê? Todo mundo que assassina, o assassinato do Hamas foi terrorismo. Matar crianças, jovens, que não faziam parte nem do grupo do poder. Aqueles jovens que estavam na festa rave eram um grupo extremamente mais liberais. Tel Aviv é uma cidade mais liberal, a maior parada gay do Oriente Médio existe em Tel Aviv. Não era um grupo conservador radical. O ataque e morte, temos a morte do brasileiro Michel, há 2 dias atrás. Temos a morte que o próprio Bibi Netanyahu falou, foi um erro trágico de 40 mulheres e idosos ontem, por um erro do míssil israelense. Temos morte sem parar. E aí eu sou igual o Roberto Carlos na sua música, né? Não importa as razões da guerra, né? A paz é sempre mais importante. E eu acho que o terrorismo, matar criança, matar não combatente, é um crime absurdo. Isso, o ataque do Hamas, eu considero um ataque absurdo, com crianças, absurdo. Considero que, agora, de Israel, a desproporcionalidade e o tempo que ele resolver a questão está sendo crucial para Israel. O tempo de terminar a guerra é muito ruim, porque ele consegue deixar a narrativa se virar contra ele. Isso já é uma outra questão extremamente séria, que daria outro curso gigante. A partir do momento, tanto o Putin, né, mas mais no meu caso, Israel, Netanyahu não consegue, não negocia com os prisioneiros mesmo mortos, os reféns, 100 e pouco que ainda falta. Ele não dá soluções e não consegue terminar a guerra num tempo rápido, porque a sua estrutura militar era muito superior àquilo, faz com que permita narrativas e permita uma convulsão mundial, diversos grupos pró e contra Israel, o que não é agradável para nenhum governo e nenhum país. Quando a guerra se torna longa, a demora temporal de vencer uma contenda ou de neutralizar os inimigos faz com que o tempo seja inimigo dos que deixaram a oportunidade da vitória decisiva passar. Assim é a história da guerra. Obrigado. Todá, Rabá. Viana, por favor, permaneça aqui. Já pedimos aí a assistência virtual que abra as câmeras para que nós façamos uma captura de tela da assistência virtual para divulgação do evento, né? E logo em seguida nós vamos passar para os trabalhos, certo? Dos grupos. Observem, por favor, que o horário do CAEP avançar para o almoço é a partir das 12 horas. Então, não sigam para o refeitório antes das 12 horas para não causarem um problema administrativo para a escola, porque há outras atividades acontecendo na escola e o horário do almoço aqui, o refeitório é devidamente compartilhado, dividido, tá certo? Então, por favor, os dirigentes sigam esse horário das 12 horas corretamente. Para a tarde, a apresentação dos trabalhos, a partir das 14 horas, é necessário que as senhoras dos senhores ocupem o auditório conforme o dispositivo que está fixado lá no quadro mural ali fora do auditório, e os dirigentes possuem essa distribuição também, tá? Da distribuição do auditório, que é para facilitar a apresentação e o debate, a interlocução. Tá certo?
Na hora que os senhores e as senhoras descerem das salas de estudo para a apresentação aqui, não esqueçam que tem que passar ali na sala de controle do auditório para colocarem as apresentações, um pendrive com apresentações, caso desejem utilizar. Se não desejarem, não tem problema. Tá bom? Mas quem for utilizar a apresentação de PowerPoint, tem que colocar ali no auditório antes de descer. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não, Almirante, podemos... Então, muito obrigado. Essa parte agora foi uma parte bastante expositiva. Agora nós vamos para a parte produtiva dos senhores, manipulando os documentos, estudando o material distribuído para a apresentação na parte da tarde, que eu acho que isso que vai enriquecer, consolidar os ensinamentos. Eu Tá? só queria a permissão para falar uma coisa bem interessante que eu não tinha dito anteriormente, porque é tanta coisa. Além de palestinos quererem o território, árabes, Israel querendo manter o território, existe um movimento cristão ultraconservador, tradicional, que quer transformar Israel no reino cristão de Jerusalém. Existe ainda esse movimento, e é real. Com a Ordem do Santo Sepulcro. Então, a gente vê que é muito mais complexo do que a gente pensa. Obrigado. Atenção para a saída das autoridades, por favor. De ação, obrigado. Os senhores já podem ir agora, antes do meio-dia, para as salas de aula, já para começarem a organizar o dispositivo de trabalho no início da tarde.